Você está lutando fora do tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Revela a verdade. Você já teve a sensação de que está lutando contra tudo e todos, inclusive contra o próprio céu? Já se sentiu cansado de tentar, orar, jejuar, servir, e mesmo assim nada parece andar? Você segue firme, faz tudo o que é certo, mas as portas não se abrem, os resultados não vêm, as respostas não chegam. E a única coisa que cresce dentro de você é uma inquietação silenciosa que com o tempo começa a se transformar em frustração. O que será que está errado? Muitos acreditam que estão sendo provados. Outros dizem que é ataque do inimigo. Há quem pense que é um tempo de silêncio de Deus. Mas e se eu te dissesse que talvez o que você está vivendo não seja um ataque nem uma prova, mas sim uma consequência de estar fora do tempo? Não fora da vontade de Deus, porque você ainda crê, ainda busca, mas lutando fora do tempo que Ele determinou para agir. A palavra de Deus é clara em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa não é apenas uma frase bonita sobre paciência, é um princípio espiritual profundo. É um alerta contra a ansiedade disfarçada de fé, contra a pressa espiritual que veste a capa da ousadia. É uma denúncia contra o ativismo emocional que nos faz confundir movimento com direção. Muitas vezes, não é que Deus esteja demorando, é você que está adiantado. Sim, há promessas sobre sua vida. Sim, Deus tem planos maiores do que você pode imaginar, mas tudo o que Ele faz segue um tempo, uma estação, um compasso divino. E quando você tenta viver agora, o que só foi programado para depois, o resultado não é avanço, é exaustão. Você entra em guerras que não deveria lutar, assume cargas que não deveria carregar, tenta abrir portas que ainda estão sendo preparadas. O tempo errado transforma bênçãos em peso, portas em muros e esperanças em cansaço. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. A promessa era real. Eles seriam pais de uma grande nação. Mas quando a espera se alongou, eles decidiram agir por conta própria. Tomaram decisões fora do tempo e colheram consequências que atravessaram gerações. O mesmo se repete conosco. Quando não suportamos esperar, buscamos atalhos. E atalhos quase sempre nos afastam do plano, em vez de nos aproximar. Mas existe uma diferença enorme entre estar em guerra por obediência e lutar por precipitação. Uma é acompanhada de graça, paz e direção. A outra é regida pelo medo, pela dúvida e pela culpa. Quando você está no tempo de Deus, mesmo no deserto, existe uma certeza interior que sustenta. Mas quando você está fora do tempo, até a bênção parece te sufocar. Essa mensagem é um chamado ao realinhamento. É um convite para você olhar para dentro, com coragem e perguntar: será que estou correndo à frente de Deus? Porque não adianta ter a promessa se você não tiver o tempo certo. Não adianta ter o destino se você perde o caminho. O céu não vai correr com você. É você quem precisa aprender a andar no ritmo do céu. Ao longo deste vídeo, você vai entender os sintomas de quem está fora do tempo. Vai descobrir os perigos de tentar forçar portas que ainda não foram liberadas. Vai enxergar como o inimigo usa a pressa como estratégia para desgastar sua fé. Mas, acima de tudo, você vai ver como Deus, em sua misericórdia, usa até o seu cansaço para te chamar de volta para o compasso dele. Porque no tempo certo, tudo se encaixa. No tempo de Deus, o que hoje parece atraso será entendido como livramento. E o que hoje te frustra, amanhã vai fazer sentido. Por isso, não desista, não se revolte e não continue lutando uma guerra que Deus nunca te chamou para travar. Está na hora de parar, respirar e se alinhar com o tempo que Deus escreveu para você desde o início. Agora vamos começar essa jornada juntos. Cada capítulo desta mensagem foi preparado para abrir seus olhos espirituais e te devolver o equilíbrio, a paz e a clareza que só existem quando você caminha no compasso do céu. A urgência que não vem do céu. Você já percebeu como o coração se agita quando aquilo que esperamos parece demorar demais? É como se uma pressão invisível nos empurrasse para agir,
para resolver, para tomar decisões que, no fundo, sabemos que ainda não estão maduras. Esse sentimento tem nome: urgência. E ela pode ser uma armadilha silenciosa na vida espiritual de quem não aprendeu a discernir entre impulso da alma e direção do espírito. A urgência é traiçoeira. Ela veste a roupagem da fé, se apresenta como ousadia e se disfarça de responsabilidade. Você diz para si mesmo que está sendo corajoso, que está apenas fazendo a sua parte, que está se posicionando. Mas no fundo, o que está acontecendo é outra coisa. O medo está te pressionando e a ansiedade está dirigindo suas ações. E aí, o que você chama de atitude espiritual é, na verdade, uma fuga emocional da espera que Deus te pediu para viver. O maior problema da urgência que não vem do céu é que ela nos coloca em movimento antes da hora. E quando você se move antes de Deus, você sai da cobertura da direção divina e entra no território da autossuficiência. A consequência disso? Desgaste espiritual, frustração contínua e o risco de colher frutos amargos de sementes que Deus nunca te mandou plantar. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul em 1 Samuel 13. Ele tinha uma ordem clara de esperar por Samuel para oferecer o sacrifício. Mas quando o tempo foi passando, o povo foi se dispersando e o profeta não chegava. A urgência tomou conta do coração de Saul. Ele agiu, fez o sacrifício por conta própria, tomou para si uma função que não lhe cabia e por causa disso perdeu o reino. O erro dele não foi falta de fé, foi falta de paciência. Ele confundiu o silêncio com a ausência e o atraso com permissão para agir. Essa história revela uma verdade que ainda hoje destrói promessas. Quem age fora do tempo por urgência compromete destinos que só seriam completos pela obediência. E é assim que muitos têm perdido o que Deus preparou, não por falta de promessa, mas por excesso de pressa. A urgência que não vem do céu também tem uma característica clara. Ela te faz olhar para os outros, comparar sua caminhada e pensar que você está atrasado. Você vê pessoas avançando, sendo honradas, colhendo frutos e sente que está ficando para trás. Esse sentimento é inflamado pelo inimigo, que sopra ao seu ouvido: se você não se mexer agora, vai perder. Mas Deus não trabalha com essa lógica. Ele não está em competição com ninguém, e o tempo dele para a sua vida é exclusivo. Ninguém está na sua frente, porque ninguém está no mesmo caminho que você. Quando a urgência toma o lugar da direção, você entra em guerra com a espera. E esse é um dos maiores sinais de que você está lutando fora do tempo de Deus. Em vez de descansar na promessa, você tenta empurrar a porta. Em vez de confiar no processo, você tenta manipular os cenários. E toda vez que a ansiedade assume o controle, a fé vai sendo sufocada, até que o coração começa a duvidar do próprio Deus. Mas há uma saída. E ela começa com discernimento. Você precisa aprender a identificar a fonte da urgência. Pergunte a si mesmo: o que está me movendo? É a paz ou a pressão? É a convicção ou o medo de perder algo? Deus nunca pressiona. Ele direciona com firmeza, mas sempre com paz. A urgência divina nunca vem acompanhada de caos interno, mas de clareza espiritual. Se o seu coração está em tormenta, pode ter certeza: esse movimento não veio do céu. Filipenses 4:6 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note que o texto não diz: não sintam ansiedade. Diz: não andem ansiosos. Ou seja, você pode até sentir, mas não deve se mover com base nela. A ansiedade não pode ser seu motor. Sua fé precisa estar fundamentada na palavra, não na emoção do momento. Muitas das lutas que enfrentamos não foram enviadas por Deus, mas criadas por decisões precipitadas que tomamos ao ceder à urgência. O desgaste que você sente, o cansaço que te consome, talvez não sejam ataques espirituais, mas sintomas de quem está insistindo em viver uma estação que ainda não chegou. E isso não se resolve com mais força, mas com mais rendição. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para parar.
não para desistir, mas para recalibrar. Você não precisa correr para alcançar o que Deus já programou para te alcançar. O tempo certo virá, a porta certa será aberta, a promessa vai se cumprir. Mas tudo isso acontece dentro do compasso do céu. E só quem aprende a andar nesse ritmo desfruta da paz que excede todo o entendimento. Por isso, escolha hoje a paz em vez da pressa. Escolha a obediência em vez da urgência. Escolha o tempo de Deus, mesmo que isso signifique esperar mais um pouco. Porque quando você se alinha com o céu, até o que parecia distante começa a correr na sua direção. O perigo de orar por uma resposta e forçar uma saída. Há um dilema silencioso que acompanha muitos cristãos sinceros. Você ora, busca, se consagra, pede direção a Deus. Mas ao não receber uma resposta imediata, decide agir por conta própria, convencido de que Deus vai abençoar depois. Essa atitude é mais comum do que se imagina e mais perigosa do que parece. Porque orar é um ato de rendição, mas agir sem esperar a resposta é um ato de autossuficiência disfarçado de espiritualidade. Você diz com a boca que confia em Deus, mas com suas decisões revela que prefere não esperar. É como se você dissesse: Senhor, fala comigo, mas ao mesmo tempo já estivesse se preparando para fazer o que quer, caso ele demore. A história de Saul volta à cena mais uma vez. Ele orou. Ele sabia o que Deus havia falado. Mas como a resposta demorou, ele mesmo ofereceu o sacrifício que cabia a Samuel. Ele agiu por impulso, achando que estava fazendo algo bom. E foi exatamente esse algo bom que custou o reinado inteiro. Porque não é sobre intenção, é sobre obediência ao tempo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tomaram decisões antes da resposta e pagaram caro por isso. Moisés matou um egípcio acreditando que estava fazendo justiça, mas fora do tempo. Acabou exilado por 40 anos. Jacó enganou o pai para receber a bênção, mas colheu fuga, servidão e engano na própria carne. Em cada caso, houve uma oração, uma promessa e depois uma decisão precipitada. O perigo de orar por uma resposta e forçar uma saída é que você começa a usar a fé como desculpa para não esperar. Você diz que precisa se mover, que Deus vai confirmar no caminho, que é melhor errar tentando do que ficar parado. Mas essas frases bonitas escondem uma dor, a dor de não suportar o silêncio de Deus, a dor de não saber esperar. Esperar dói porque quebra o orgulho. Esperar dói porque revela o quanto ainda tentamos ter controle. Esperar dói porque nos faz parecer fracos diante de quem já agiu, já avançou, já colheu. Mas é nessa dor que Deus molda o caráter. É nesse silêncio que Ele testa a profundidade da nossa confiança. É aí que Ele observa se o nosso coração é fiel ao tempo ou apenas ao resultado. Em Êxodo 33:15, Moisés declara algo poderoso. Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Esse é o tipo de coração que Deus honra. Moisés não queria a terra prometida sem a presença. Ele não queria avanço sem direção. Ele não queria conquistar por conta própria aquilo que só teria sentido se fosse guiado por Deus. E é esse espírito que precisa habitar em nós. Quantas vezes você já tomou uma decisão acreditando que Deus iria se encaixar nela depois? E quantas vezes colheu portas fechadas, relacionamentos quebrados, oportunidades que pareciam promissoras, mas te esvaziaram por dentro? Nem tudo que dá certo humanamente tem aprovação espiritual. Às vezes, o que parece bênção é apenas um teste de resistência. Você vai esperar a resposta ou vai forçar uma saída? A fé verdadeira não se manifesta apenas quando oramos. Ela se revela quando escolhemos não agir até que Deus diga vá. E isso não é passividade, é reverência, é maturidade, é a convicção de que nada que começa na força da carne terminará no Espírito. Provérbios 3:5-6 nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse texto não diz que Ele endireitará os caminhos que você inventou.
Diz que ele guiará os caminhos quando você o reconhecer, antes de decidir, antes de agir, antes de avançar. Orar exige fé, mas esperar a resposta exige ainda mais, porque enquanto você espera, tudo dentro de você quer se mover. A lógica quer resolver, o coração quer correr, as circunstâncias querem pressionar. Mas é no controle do impulso que se revela o coração totalmente dependente de Deus. Se hoje você está num lugar de decisão e sente que a resposta ainda não veio, pare. Resista à tentação de criar soluções. Recuse a pressão de dar uma resposta imediata. Deus não precisa que você resolva o que Ele ainda está construindo. Se a porta não se abriu, não arrombe. Se a resposta não veio, não assuma que o silêncio é permissão. O céu trabalha em silêncio, mas não trabalha em vão. Pode parecer lento. Pode parecer que todos ao seu redor estão indo mais rápido. Mas lembre-se, quem forçou a saída muitas vezes não volta pelo mesmo caminho. E quem espera mesmo em lágrimas é sustentado pela graça que prepara o caminho certo. Deus não se atrasa. Ele também não te pede pressa. Ele pede confiança. E às vezes, a maior prova de fé não é o quanto você ora, mas o quanto você consegue esperar até que Ele responda. Deus freia quem Ele ama. Poucas coisas geram mais conflito no coração humano do que ser freado por Deus. A gente ora, planeja, se prepara, se enche de expectativas e parte para a ação. Tudo parece certo, tudo parece abençoado, mas então algo trava. Uma porta que deveria se abrir se fecha. Uma pessoa que parecia certa se afasta. Um caminho que parecia promissor se desfaz. E a primeira reação é confusão. A segunda é frustração. A terceira, muitas vezes, é revolta. Mas a verdade bíblica é que Deus freia quem Ele ama. E essa ação, por mais desconfortável que seja, é um dos maiores atos de misericórdia que o céu pode liberar sobre a nossa vida. Porque quando Deus freia, Ele não está nos punindo, está nos protegendo de seguir por estradas que parecem boas, mas nos levariam ao abismo. A Bíblia diz em Provérbios 16:25, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso significa que nem tudo que parece certo é seguro. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem todo convite é aprovação. E é por isso que às vezes Deus freia. Ele interrompe, atrasa, cancela, embaralha planos e desmonta estruturas. Não para nos ferir, mas para nos salvar. Pense em Jonas. Ele era profeta, homem de Deus, mas quando decidiu fugir da vontade do Senhor, Deus não o ignorou. Deus o freou. E de forma radical. Tempestade, mar agitado e depois um grande peixe. Tudo isso não foi punição. Foi intervenção. O freio de Deus evitou que Jonas morresse ou vivesse fora do propósito. O desconforto foi necessário para redirecioná-lo ao centro da vontade divina. Quantas vezes você se sentiu como Jonas? No meio da travessia, com tudo dando errado, achando que era castigo, quando na verdade era cuidado. Talvez aquela porta fechada foi o freio que te livrou de um desastre emocional. Talvez aquela relação interrompida foi o freio que impediu anos de dor. Talvez o não que você recebeu foi o freio que preservou sua fé de ser esmagada por um sim que não vinha do céu. O problema é que nós somos ensinados a pensar que avançar é sempre sinônimo de vitória. Que quem cresce, conquista e aparece está sendo abençoado. Mas em João 15:2, Jesus ensina que o Pai é o agricultor que poda a videira, inclusive os ramos que dão fruto. Ou seja, Ele corta o que está funcionando se for necessário para que venha algo maior. O freio é parte do processo de frutificação. O freio de Deus é mais difícil de aceitar quando estamos confiantes no que planejamos. Quando o negócio já estava encaminhado, quando a viagem já estava marcada, quando o casamento já tinha data, quando o sonho parecia finalmente estar prestes a acontecer. É aí que o freio dói mais, porque ele frustra nossas expectativas, mas também é aí que ele revela a profundidade da nossa confiança. Você confia em Deus só quando Ele acelera seus planos? Ou também
quando ele decide freá-los por amor? Porque fé de verdade não se revela apenas quando tudo anda. Ela se mostra quando tudo para, e mesmo assim, você permanece. Às vezes, Deus freia para que você cresça por dentro antes de expandir por fora. Às vezes, Ele interrompe seu avanço externo para tratar raízes internas. Você pode até estar pronto para viver a promessa, mas a promessa ainda não está pronta para receber você. E se Deus te permitir avançar agora, você pode estragar o que foi feito para durar. O freio também revela idolatrias ocultas. Quando você sente mais dor pelo que perdeu do que gratidão pelo que Deus preservou, talvez você esteja apegado demais a algo que substituiu a centralidade de Cristo no seu coração. Deus freia, às vezes, para que você perceba o quanto estava mais apaixonado pela promessa do que pelo prometedor. Isaías 55:8, 9 nos lembra: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Quando Deus freia, Ele está dizendo: você não está vendo o que eu vejo. E se você confiar, mesmo sem entender, Ele vai te conduzir por caminhos mais altos. Talvez você esteja hoje paralisado diante de um sonho que parecia estar tão perto, e agora você não sabe se continua, se volta, se espera, se tenta outra coisa. Talvez esteja tentando convencer Deus a liberar algo que Ele já freou. Mas hoje o Espírito Santo te convida a descansar no cuidado dEle. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que, se o freio veio de Deus, é porque o caminho à frente ainda não está pronto. Ou talvez você é quem ainda está sendo preparado. Deus não te freia para te punir. Ele freia para te alinhar. E no tempo certo, quando a hora chegar, Ele mesmo vai empurrar sua vida para um avanço que nem você será capaz de explicar. Até lá, respire, confie e reconheça: ser freado por Deus é uma das maiores provas de que Ele ainda está com você. A estagnação que protege. Existe uma sensação que incomoda profundamente quem caminha com Deus: a estagnação. A alma começa a se agitar quando tudo à sua volta parece parado. Nada muda, nada avança, nenhuma porta se abre, e por mais que você ore, jejue, se esforce, permaneça fiel, tudo parece imóvel, como se sua vida estivesse presa em um mesmo ponto, enquanto outros ao redor parecem estar fluindo, crescendo, conquistando. O problema é que, muitas vezes, essa paralisia aparente é justamente o movimento invisível do céu para te proteger. Sim, há uma estagnação que vem do Espírito. E ela não é sinal de fracasso, mas de preservação. Porque existem momentos em que Deus decide te segurar por amor, por zelo e por visão eterna. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não tem maturidade para compreender. E ao invés de te entregar uma vitória que te destruiria, Ele prefere te manter estacionado até que você esteja pronto. A palavra de Deus, em Deuteronômio 8:2, mostra isso com clareza. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O povo de Israel foi conduzido a um lugar onde, humanamente, não havia progresso. Um deserto. Um lugar de transição que virou habitação. Não porque Deus os esqueceu, mas porque precisava trabalhar dentro deles antes de levá-los à terra prometida. Estagnação não é ausência de movimento. É uma pausa intencional do céu para que a transformação interna aconteça antes da manifestação externa. Deus segura os pés para alcançar o coração. Ele retarda o avanço para curar feridas que sabotariam o futuro. Ele bloqueia acessos para te impedir de cair em armadilhas que você não seria capaz de perceber agora. Muitas vezes, você ora para Deus te dar algo, um cargo, um ministério, um relacionamento, uma oportunidade, e Ele responde com silêncio e espera. Não porque Ele é indiferente, mas porque sabe que te dar antes da hora é o mesmo que te perder em breve. O silêncio é o grito da misericórdia.
A espera é o escudo do amor. O aparente atraso é, na verdade, uma aceleração interna que você ainda não enxerga. A estagnação que protege também expõe as intenções. Quando tudo está parado, o que realmente está dentro de você aparece. A frustração revela sua dependência de resultados. A comparação revela sua insegurança. A murmuração revela sua imaturidade espiritual. E é aí que Deus trabalha com mais profundidade. Quando a movimentação externa cessa, o coração começa a falar. Foi nesse silêncio que Deus formou líderes como Davi. Antes de sentar no trono, ele passou anos escondido em cavernas, fugindo de Saul, cuidando de ovelhas, ignorado pelos irmãos. Aos olhos humanos, era um homem esquecido, mas aos olhos do céu, estava em formação. Porque tronos não são dados a quem conquista rápido, mas a quem resiste no invisível. A estagnação também confronta nossa teologia de produtividade. Vivemos em uma cultura que associa crescimento à aceleração. Se não há movimento, há algo errado. Se não há frutos visíveis, a árvore está morta. Mas Jesus, em João 15, fala da poda. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Isso quer dizer que mesmo quem está dando frutos pode ser podado e parecer estagnado, para crescer ainda mais no futuro. É nesse tempo que muitos desistem, porque não conseguem ver o que Deus está fazendo no oculto, porque querem resultados, mas Deus está tratando raízes, porque esperam visibilidade, mas Deus está lapidando caráter. E quem não entende essa pausa acaba pulando processos, e quem pula processo perde promessa. Talvez você esteja agora exatamente nesse ponto, sentindo-se esquecido, questionando se ainda está no centro da vontade de Deus, ouvindo vozes que dizem que está atrasado, que perdeu tempo, que sua janela já fechou. Mas o Espírito Santo hoje te diz: você não está parado, você está sendo guardado, você não está esquecido, está sendo amadurecido. Eu segurei você para preservar sua promessa. Eclesiastes 3:1 volta a nos lembrar. Tudo tem o seu tempo determinado. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo. E se Deus está te segurando agora, é porque Ele quer que você chegue no destino inteiro, curado, pronto, forte, não destruído pelo caminho. Por isso, respire. Aceite a pausa. Honre o tempo da estagnação. Porque quando o céu liberar o próximo passo, nada e ninguém vai te segurar. E você saberá que não foi o seu esforço, mas a fidelidade de Deus que te fez chegar até lá. A angústia de não ver frutos imediatos. Poucas dores são tão silenciosas quanto a de servir a Deus com sinceridade e não ver frutos visíveis. Você ora, jejua, permanece fiel, busca santidade, tenta fazer tudo da forma certa, mas os resultados que você espera não aparecem. Não há avanço financeiro, nenhuma promoção, nenhuma porta nova, nenhum reconhecimento, nenhum sinal. Apenas silêncio, estagnação, invisibilidade. E essa sensação começa a gerar um tipo específico de angústia, aquela que nasce da frustração com a ausência de frutos imediatos. Essa dor não é pequena, ela corrói a esperança aos poucos. Você começa animado, cheio de fé, com expectativa viva de que tudo vai mudar a qualquer momento. Mas os dias passam, os meses passam, os anos passam e o cenário não muda. E aí você começa a se perguntar se Deus realmente ouviu, se sua entrega está valendo a pena, se sua fidelidade faz alguma diferença. E o mais perigoso, começa a se comparar com quem não teme a Deus e mesmo assim parece prosperar. O salmista passou por esse dilema em Salmos 73. Ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele estava dizendo: Senhor, eu não entendo. Eu te sirvo e nada muda. Eles te ignoram e tudo dá certo. Onde está a justiça? Esse é o grito escondido no coração de muitos que amam a Deus, mas estão cansados de não ver resultados. Mas Deus nunca se move por performance.
ele se move por propósito. E o reino de Deus não opera na lógica da velocidade, mas da profundidade. Em Marcos 4, Jesus contou a parábola do semeador. A semente que caiu em boa terra não frutificou imediatamente. Houve um tempo entre o plantio e a colheita. E esse tempo é o que mais testa a fé do agricultor. É o intervalo entre o invisível e o visível, entre a obediência e a evidência. Muitos querem pular esse intervalo. Querem plantar hoje e colher amanhã. Querem orar agora e ver o milagre até o fim do dia. Mas Deus não é uma máquina de recompensas instantâneas. Ele é um pai que forma filhos, não um sistema que distribui prêmios por bom comportamento. E ele trabalha em processos, não em pressas. A ausência de frutos imediatos não é rejeição, é tratamento, é preparo, é maturidade sendo gerada. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. O segredo está aí. Tempo certo. Não é quando você acha que já fez o suficiente. É quando Deus decide que a colheita vai glorificá-lo mais do que a sua ansiedade por ver resultados. Enquanto os frutos não aparecem, Deus está te ensinando a confiar, mesmo sem evidência. A continuar, mesmo sem sinais. A permanecer, mesmo sem palmas. Porque a fé que só sobrevive quando tudo vai bem não é fé, é barganha. E o reino de Deus não se edifica em trocas, mas em entrega. A angústia de não ver frutos também expõe quais frutos você está buscando. Será que você não está vendo nada, ou será que o que você quer ver é reconhecimento, validação, aprovação humana? Talvez os frutos invisíveis que o céu está gerando dentro de você, como caráter, humildade, paciência, mansidão, são mais importantes agora do que qualquer porta aberta. E mais, o fato de você não ver frutos não significa que eles não estão sendo gerados. Uma árvore leva anos para dar seus primeiros frutos, mas suas raízes crescem desde o primeiro dia. E se o céu ainda não te expôs, é porque está firmando sua base. Porque Deus não constrói sobre superficialidade. Ele constrói sobre profundidade espiritual. Ele te prepara no secreto para que, quando os frutos surgirem, eles não destruam quem você é. A Bíblia também nos mostra que até Jesus passou anos de formação silenciosa, 30 anos oculto, 30 anos sem ministério público, sem sinais, sem seguidores. Mas quando o tempo certo chegou, em apenas 3 anos, ele cumpriu tudo o que havia sido profetizado. O céu não tem pressa, e quando é o tempo de Deus não precisa de esforço, tudo flui. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, se sentindo frustrado por não ver retorno, resultados ou reconhecimento. Mas o Espírito Santo hoje te lembra: a semente está viva. O processo está ativo. A colheita está sendo preparada. Só não desista no silêncio, só não pare no invisível. Porque quem permanece no tempo da formação experimenta uma colheita que não se compara com o que foi semeado. Deus está vendo. Deus está contando cada lágrima, cada entrega, cada sim no secreto. E quando o tempo dele chegar, os frutos que hoje você anseia virão com propósito, peso e impacto que durarão além de você. Não corra para colher cedo. Espere para frutificar no tempo que glorifica a Ele e não apenas satisfaz você. Promessas com prazos que só Deus conhece. A promessa de Deus é uma das maiores forças que mantém um coração esperançoso. Quando Ele fala, algo dentro de nós se acende. O espírito se fortalece, a alma se anima e o futuro parece mais perto. Mas o que muitos não entendem é que toda promessa carrega um prazo. E esse prazo é invisível. Porque o tempo do cumprimento não é revelado junto com a promessa. Deus mostra o destino, mas esconde o cronômetro. A frustração começa quando tentamos controlar o tempo com base na nossa expectativa. Você ouve uma palavra profética, sente uma confirmação no espírito, percebe os sinais e automaticamente começa a calcular. Se foi falado hoje, talvez em alguns meses se cumpra. Você organiza tudo mentalmente. Mas o tempo passa, o cenário muda e nada acontece. E então, a fé que antes te incendiava
começa a ser corroída por dúvidas silenciosas. O problema é que esperamos promessas eternas, com a ansiedade de resultados imediatos. Queremos que o que Deus falou no secreto se manifeste no próximo culto. Mas promessas não são contratos com datas de validade. Elas são sementes espirituais lançadas por um Deus que habita a eternidade. E ele não é controlado pela sua pressa. Ele trabalha no compasso do céu, não da sua agenda. Abraão foi chamado aos 75 anos. A promessa de que ele teria um filho veio logo após. Mas Isaque só nasceu quando ele já tinha 100. Foram 25 anos entre a promessa e o cumprimento. E nesse intervalo, tudo aconteceu. Dúvidas, risos incrédulos, tentativas humanas, silêncio de Deus. Mas mesmo assim, o tempo determinado chegou. Porque promessa adiada não é promessa cancelada. É apenas promessa que está sendo lapidada pela soberania de Deus. Um dos grandes erros espirituais é tentar forçar a promessa antes do tempo. Quando isso acontece, a bênção se transforma em peso. Foi o que Sara tentou ao entregar Agar a Abraão, gerando Ismael. Uma atitude que parecia estratégica, mas nasceu da impaciência. O resultado: conflito, dor e uma consequência que perduraria por gerações. Tudo porque decidiram acelerar o que só Deus poderia cumprir no tempo certo. O apóstolo Pedro escreveu algo poderoso em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O texto já reconhece que haverá momentos em que parecerá que Deus está demorando. Mas o Espírito Santo nos assegura: Ele não está atrasado. Ele está sendo paciente, cuidadoso, estratégico, porque Ele não cumpre apenas o que prometeu. Ele prepara você para suportar o cumprimento. E essa é uma parte que raramente é falada. Nem todo mundo está pronto para viver o que foi prometido. Deus não entrega promessas para alimentar o ego, mas para cumprir propósitos. E às vezes, a promessa que você quer agora é grande demais para o nível de maturidade que você tem hoje. Não porque você seja fraco, mas porque ainda está em formação. E se Deus te entregasse hoje, talvez você estragasse com as próprias mãos. Por isso, o tempo entre a promessa e o cumprimento é mais do que espera. É tratamento, é alinhamento, é teste de fidelidade, é refinamento de intenção. E a única forma de passar por esse tempo sem adoecer na alma é aprender a confiar em quem prometeu, não no quando, mas no caráter do prometedor. Romanos 4, 20 e 21 fala sobre Abraão assim: E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão não sabia o tempo, mas conhecia quem havia falado. E foi essa convicção que o sustentou. Você pode estar se perguntando hoje: será que Deus ainda vai fazer? A resposta é sim, mas será no tempo que Ele determinou. E até lá, o seu papel não é controlar o calendário, mas fortalecer o coração. Aprenda a confiar mais no processo do que nos prazos. O tempo de Deus não atrasa, não falha, e nunca chega cedo demais. Quando Ele diz agora, tudo se alinha. Enquanto isso, adore, sirva, permaneça, seja fiel, porque a espera não é castigo, é preparo. E se você continuar firme, vai experimentar algo que vai muito além do que pediu. Porque quando a promessa chega no tempo certo, ela não apenas te abençoa, ela transforma tudo ao redor. Quando a obra começou dentro e você quer ver fora. Uma das maiores fontes de conflito espiritual é a diferença entre o que Deus já começou a fazer dentro de você e o que você tanto deseja ver acontecendo fora de você. Há momentos em que você sente, no espírito, que algo mudou, que Deus está moldando seu coração, curando feridas, revelando propósitos. Mas ao olhar ao redor, tudo parece igual. Nada se move, nada muda. E surge uma tensão. Se Deus começou a obra, por que ainda não vejo resultados externos? Essa tensão é perigosa porque coloca nossa fé à prova.
A mente racional começa a exigir sinais, o coração começa a cobrar evidências, e o inimigo começa a sussurrar: será que isso é real mesmo? É nesse ponto que muitos desistem, porque acreditam que, se não há movimento visível, não há obra acontecendo. Mas o reino de Deus não cresce de fora para dentro, cresce de dentro para fora. Jesus explicou isso em Lucas 17, 20 e 21, quando os fariseus perguntaram sobre o reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. A transformação começa no invisível. O agir de Deus é silencioso, profundo, muitas vezes imperceptível à primeira vista. Ele prepara a estrutura interna antes de liberar o crescimento externo. O problema é que fomos ensinados a valorizar aquilo que os olhos podem ver. A sociedade celebra conquistas, resultados, números, aplausos, posição. E quando nossa vida com Deus não produz essas evidências visíveis, parece que estamos atrasados, estagnados, esquecidos. Mas Deus não forma soldados para o reino com vitórias visíveis imediatas. Ele forja guerreiros na intimidade, no oculto, no quebrantamento. Pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas enviado de volta ao campo para cuidar de ovelhas. Nenhum trono, nenhuma coroa, nenhuma evidência externa da promessa. Mas ali, no anonimato, Deus estava construindo algo dentro dele. Um coração que sabia depender, que sabia esperar, que sabia obedecer. A luta com Golias só foi possível porque, primeiro, ele lutou com ursos e leões em segredo. A plataforma só veio depois do processo interno. Deus não tem pressa em te exibir. Ele tem zelo em te preparar. E é por isso que, muitas vezes, Ele permite que a obra interna aconteça por muito tempo antes de qualquer manifestação externa. Porque se o externo vier antes do interno estar pronto, o sucesso pode se tornar o seu fim, e não sua elevação. Quantas pessoas perderam a essência por chegarem cedo demais a lugares que exigiam maturidade que ainda não possuíam? Filipenses 1:6 traz uma verdade que precisa ser o alicerce da sua espera. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Deus não começa algo que não pretende terminar, e Ele não faz parte da obra. Ele faz toda a obra. E se Ele começou dentro, é porque o exterior está sendo alinhado, ajustado, esperando o tempo certo para se revelar. Enquanto isso, você precisa resistir à tentação de medir sua vida com padrões humanos. Resistir ao impulso de se comparar com quem já está visível. Resistir à pressão de mostrar frutos, quando na verdade Deus está te convidando para cavar raízes. A obra de dentro é o que sustenta o peso da obra de fora. E sem estrutura interior, qualquer conquista externa desmorona. O que você sente hoje pode ser o início de algo grandioso. Mas não tente acelerar o processo apenas para satisfazer sua vontade de provar que está dando certo. Deus não precisa te provar a ninguém. Ele está mais interessado em te tornar firme do que em te tornar famoso. E se você for fiel ao que Ele está fazendo dentro, o que virá de fora será apenas uma consequência, e não uma exigência. Não menospreze o que está acontecendo na sua alma, mesmo que ninguém veja. Não duvide do agir de Deus só porque o cenário externo ainda não mudou. Grandes árvores crescem em silêncio antes de romper a terra. Grandes homens e mulheres de Deus são formados em lágrimas que ninguém testemunha. Grandes ministérios nascem no secreto. E grandes promessas são construídas tijolo por tijolo, muito antes de serem vistas. Se Deus está trabalhando dentro de você, celebre, porque Ele está limpando o terreno, firmando alicerces, ajustando estruturas, tratando o ego, curando feridas, restaurando identidade. E quando chegar o tempo certo, o que será visível carregará peso, profundidade e glória. E não será apenas uma fase boa, será um testemunho eterno da fidelidade de um Deus que começa dentro para depois transformar tudo ao redor. A mão de Deus também segura, não só empurra. Existe uma imagem que a maioria das pessoas tem de Deus, Ele como aquele que abre caminhos,
que remove obstáculos, que empurra portas, que faz o impossível acontecer. E de fato, Ele é assim. A mão de Deus é poderosa, destrava destinos, realiza milagres e conduz seus filhos por caminhos de vitória. Mas o que poucos compreendem, e muitos resistem a aceitar, é que a mesma mão que empurra para frente também segura quando é necessário parar. Essa verdade é desconfortável porque confronta o nosso desejo de progresso constante. Estamos acostumados a medir a bênção pelo movimento. Se as coisas estão fluindo, é sinal de aprovação. Se estão travadas, algo está errado, mas nem sempre. Muitas vezes, o céu trava exatamente aquilo que amamos, desejamos ou planejamos, não por julgamento, mas por misericórdia. Porque Deus não está comprometido com a nossa velocidade, mas com a nossa integridade espiritual. A mão que segura é a mão que vê o todo. Deus, sendo eterno, enxerga o que está além da curva. Ele sabe onde esse caminho de agora vai te levar. Ele conhece os bastidores das oportunidades. Ele vê o que você ainda não pode ver. E mesmo que tudo pareça certo aos seus olhos, Ele pode dizer, não agora. E quando Deus segura, não adianta insistir, orar mais, jejuar mais, forçar portas. Porque quem anda com Deus precisa aprender a discernir o tempo e não apenas desejar a promessa. Em Números 9 encontramos um exemplo profundo disso. O povo de Israel caminhava sob a direção da nuvem da glória de Deus. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles acampavam. O texto diz que às vezes a nuvem permanecia por 2 dias, 1 mês ou até 1 ano. Não havia padrão fixo. A única certeza era, enquanto a nuvem não se movesse, ninguém dava um passo. E isso nos ensina algo poderoso. A presença de Deus define o movimento, não o nosso desejo. A dificuldade está em confiar em uma mão que segura, quando tudo dentro de nós clama por avanço. É doloroso ter uma palavra profética e não ver cumprimento. Ter talentos e não ver oportunidades. Ter o coração pronto, mas nenhuma porta aberta. É frustrante ser capacitado e ainda assim viver escondido. Mas é nesse lugar de retenção que Deus está testando a motivação do seu coração. Você o ama por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer? Quando a mão de Deus segura, ela está dizendo, ainda não é tempo. E isso pode significar muitas coisas. Pode ser que a promessa ainda não esteja pronta. Pode ser que você ainda não está curado o suficiente para suportá-la. Pode ser que o ambiente ao redor ainda precise ser transformado. Ou simplesmente que Ele quer que você amadureça mais um pouco antes de entrar onde você tanto deseja. O salmista declara em Salmos 37, 23, 24: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Veja, Deus sustém com a sua mão. Ele não apenas empurra, Ele sustenta. Ele freia quedas, Ele guarda processos. Ele impede colapsos que você nem sabe que poderiam acontecer. Quantas vezes você quis entrar em um relacionamento e a porta fechou? Quis se mudar e tudo travou? Quis investir em algo e não teve paz? Quantas vezes orou com intensidade e mesmo assim pareceu que o céu disse, espere? É nesse momento que a fé verdadeira é provada. Porque é mais fácil confiar em um Deus que faz andar. Mais difícil é descansar em um Deus que nos manda ficar parados quando tudo dentro de nós quer correr. É nessa pausa que o orgulho é quebrado, a autossuficiência é tratada e a identidade é refinada. Deus te segura porque está te moldando para que, quando o avanço acontecer, você não desmorone. A espera é parte da formação. E a retenção, quando vem das mãos de Deus, é cura e não punição. Quando Jesus esteve diante de Lázaro morto, Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A ideia era clara. Jesus demorou, mas ele respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. O que parecia atraso era, na verdade, o cenário ideal para uma glória maior. A mão de Deus segurou Jesus de propósito, para que, ao invés de uma cura comum, viesse uma ressurreição memorável. Talvez você esteja hoje exatamente no ponto da retenção.
sentindo que poderia ir, mas algo maior te segura, sentindo que já estava pronto, mas o avanço não chegou. E talvez o céu esteja apenas te dizendo: confie na mão que segura. Ela é a mesma que, no tempo certo, vai te impulsionar com força que você não imaginava. Até lá, não lute contra o freio de Deus. Aprenda a honrar o silêncio dele como parte da sua formação, porque quando ele soltar, ninguém poderá parar. Mas até lá, aprenda a descansar na mão que sustenta e segura, porque o Deus que retém é o mesmo que, no tempo perfeito, exalta. Espiritualidade sem tempo é ativismo emocional. Nem toda movimentação espiritual é sinal de maturidade. Nem toda ação intensa é fruto de direção divina. Vivemos tempos em que muitas pessoas confundem ativismo com espiritualidade, velocidade com unção e urgência com fé. Mas a realidade é que espiritualidade sem tempo, sem ritmo, sem sensibilidade à estação de Deus, se torna um ativismo emocional mascarado de devoção. E esse tipo de ativismo esgota, confunde e desvia, mesmo que pareça piedade. Você pode estar orando, jejuando, fazendo campanhas, servindo em várias áreas da igreja, produzindo conteúdo, cuidando de pessoas, e mesmo assim, estar completamente fora do tempo de Deus. Não porque essas coisas sejam erradas, mas porque podem estar sendo feitas a partir de um lugar de ansiedade e não de alinhamento espiritual. Quando a alma está inquieta, ela quer fazer para ver se Deus responde mais rápido. E essa tentativa de acelerar o céu é justamente o que revela o desequilíbrio. Jesus viveu apenas 33 anos, dos quais apenas 3 foram em ministério público. E nesses 3 anos, ele jamais foi apressado. Nunca foi movido pela pressão das multidões, nem pela expectativa dos discípulos. Em João 11, por exemplo, ao saber que Lázaro estava doente, ele deliberadamente esperou 2 dias antes de ir. Por quê? Porque ele não era guiado pela urgência das circunstâncias, mas pela convicção do tempo do Pai. Essa é a diferença entre espiritualidade madura e ativismo emocional. A espiritualidade que vem do Espírito Santo respeita o tempo, entende o processo e se move com paz. O ativismo, por outro lado, quer preencher o silêncio com barulho, quer compensar a ausência de resposta com excesso de esforço, quer resolver no natural o que só se desenrola no sobrenatural. Quantas vezes você já disse: eu preciso fazer alguma coisa, quando na verdade Deus estava te chamando para parar? Quantas vezes buscou conselhos, estratégias, métodos, não porque o Espírito te guiou, mas porque o silêncio te incomodava? Isso não é fé. Isso é agitação interior. É a alma tentando tomar o controle de um processo que pertence exclusivamente a Deus. Eclesiastes 3:1 nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui tempo para agir e tempo para esperar, tempo para falar e tempo para calar, tempo para avançar e tempo para permanecer. Se ignorarmos essas estações, transformamos nossa jornada espiritual numa maratona esgotante, onde a recompensa não vem e o fardo só aumenta. O ativismo espiritual também é alimentado pela comparação. Você vê outros produzindo frutos visíveis, crescendo, aparecendo, sendo usados, e pensa que precisa fazer mais. E então entra num ciclo de atividades sem fim, acreditando que quanto mais fizer, mais espiritual será. Mas a produtividade espiritual não está no quanto você faz, e sim no quanto você obedece. E obedecer nem sempre é andar. Às vezes, é ficar parado. Marta era assim. Em Lucas 10, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava agitada, ocupada, ansiosa, preocupada em servir, até que ela, cansada, reclama com Jesus. E ele responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria estava no tempo certo, ouvindo. Marta no tempo errado, servindo quando deveria estar aprendendo. Ativismo sem tempo é perigoso, porque nos dá a sensação de que estamos avançando, quando na verdade estamos rodando em círculos. É como correr numa esteira.
Você sua cansa, sente que está se movendo, mas quando olha ao redor, está no mesmo lugar. A ausência de direção espiritual transforma qualquer esforço em desperdício de energia. A verdadeira espiritualidade é silenciosa, firme, guiada. Não precisa provar nada para ninguém, não precisa forçar frutos, não precisa se justificar. Ela caminha com Deus, no ritmo de Deus, para a glória de Deus. E isso só é possível quando o coração está em paz com o tempo, mesmo que o tempo pareça demorado aos olhos humanos. Se você está vivendo em constante ativismo, fazendo mais do que o Espírito te pediu, talvez esteja tentando preencher o vazio do ainda não com obras. Mas obras sem obediência viram cansaço. A fé que agrada a Deus é aquela que confia no silêncio, respeita o compasso do céu e faz apenas o que Ele mandou, quando Ele mandou. Hoje, o Espírito Santo te convida a discernir o tempo, não para parar de servir, mas para servir no ritmo certo. Não para abandonar o que você faz, mas para alinhar com aquilo que Ele está pedindo. A pausa pode ser mais poderosa do que o passo, e o descanso em Deus pode te levar mais longe do que a correria por Ele. A voz de Deus não é uma corrida contra o relógio. A maior expectativa de quem caminha com Deus é ouvir sua voz. Há algo profundamente transformador quando recebemos uma direção clara, um sim absoluto ou até mesmo um não indiscutível. A voz de Deus traz luz, segurança, propósito. Mas a verdade que muitos evitam encarar é que a voz de Deus não responde à ansiedade humana, nem entra em pânico com nossos prazos emocionais. Deus fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e no tempo que Ele sabe que precisamos ouvir. Vivemos numa geração que foi treinada para respostas rápidas. Tudo precisa ser agora, instantâneo, direto, e acabamos inconscientemente levando essa mentalidade para a nossa vida espiritual. Oramos hoje e queremos ouvir amanhã. Jejuamos por 3 dias e esperamos que a resposta venha em 4. Fazemos campanha e já projetamos quando a porta vai se abrir. Mas Deus não participa das nossas corridas contra o tempo. Ele não é refém da nossa urgência. O tempo de Deus tem ritmo, não pressa. A voz dele tem propósito, não obrigação. Ele não fala para agradar, ele fala para alinhar. E muitas vezes, o silêncio é justamente a linguagem que ele escolhe para tratar áreas da alma que ainda estão inquietas demais para ouvir com discernimento. Porque a voz de Deus não é barulhenta. Ela é sutil, firme e direcionada. E se o coração estiver agitado, é fácil confundir a voz do Espírito com o eco da alma. Em 1 Reis 19, o profeta Elias estava emocionalmente esgotado, fugindo de Jezabel, desejando a morte, em um estado de completa exaustão interior. E Deus decidiu falar com ele. Mas não foi por meio do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo. A Bíblia diz que a voz de Deus veio através de um sussurro suave. Por quê? Porque Deus queria que Elias acalmasse a alma para poder ouvir. A pressa e o desespero bloqueiam a escuta espiritual. Se a voz de Deus é um sussurro, você não pode ouvi-la correndo. É necessário parar, silenciar, reduzir o ruído interno. Muita gente não ouve Deus não porque Ele não está falando, mas porque está se movendo rápido demais para discernir. O barulho da ansiedade e da comparação, do medo e da dúvida, cria uma frequência que nos desconecta da sensibilidade espiritual. E sem sensibilidade, a gente supõe o que Deus quer dizer, ao invés de escutar o que Ele realmente falou. Outro erro comum é colocar a voz de Deus dentro de prazos humanos. Dizemos: Senhor, se for da tua vontade, me mostra até sexta-feira. Como se o Criador dos céus e da terra precisasse se submeter à agenda de quem Ele está moldando. Isso não é fé, isso é manipulação disfarçada de oração. Deus não fala porque você deu um prazo, Ele fala porque você se rendeu. A voz de Deus é eterna. Quando Ele fala, o tempo se curva. Uma palavra de Deus pode mudar décadas de história, mas para ouvi-la, você precisa se desconectar do desespero. Hebreus 3,15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O problema não está na boca de Deus, mas no estado do nosso coração.
Um coração endurecido pelo tempo, pelo cansaço ou pelo medo, se torna resistente ao sussurro do céu. O tempo que você acha perdido, Deus vê como preparação. A demora que você interpreta como ausência é muitas vezes o intervalo em que Ele está curando sua audição espiritual. Porque ouvir Deus exige mais do que oração, exige rendição, maturidade, quietude interior. E isso não se constrói em dias, mas em processos. Além disso, a voz de Deus não é uma resposta automática às nossas perguntas, mas uma convocação para o propósito. Ele não fala apenas para consolar, mas para comissionar. E muitos querem ouvir Deus para se sentirem bem, mas não para obedecer. E é por isso que o céu se cala. Porque Deus não desperdiça direção onde não há disposição de seguir. A voz de Deus também não compete com o relógio. Ela não é afetada pelos seus prazos, suas contas a vencer, suas datas limites. Quando Deus fala, Ele muda o cenário. Ele alinha os tempos. Ele abre caminhos. E o que parecia urgente deixa de ser, porque a presença dele traz solução onde antes havia pressão. Mas até ouvir, você precisa aprender a confiar no silêncio. Talvez você esteja hoje como Elias, escondido em uma caverna emocional, esperando que Deus se manifeste num grande evento, numa resposta rápida, numa confirmação evidente. Mas Ele pode estar dizendo: acalma, fica quieto. Estou vindo no sussurro. E se você continuar correndo, pode passar direto pela resposta que tanto pediu. A voz de Deus é certeira, e quando ela chega, nenhuma dúvida permanece. Mas até lá, a fé precisa continuar. Não com barulho, mas com rendição. Não com imposição, mas com sensibilidade. Porque quando Deus falar, você vai entender que o silêncio foi parte da resposta, e não a ausência dela. Desistir pode ser um sinal de que você está exausto, não fora do propósito. Há um momento na jornada espiritual em que a vontade de desistir parece maior do que a força para continuar. É como se tudo dentro de você gritasse por alívio, descanso, pausa. A mente diz que está cansada. O corpo diz que não aguenta mais. E a alma, silenciosamente, começa a negociar com a desistência como se ela fosse a única saída possível. Mas o que poucos entendem é que a vontade de desistir nem sempre significa que você está fora do propósito. Às vezes é apenas um sinal doloroso de que você está exausto. Existe uma diferença enorme entre estar desalinhado e estar desgastado. Muitas pessoas confundem as duas coisas e, por isso, tomam decisões que as afastam daquilo que Deus planejou. Mas o Espírito Santo quer que você entenda: o cansaço não é diagnóstico espiritual, é sintoma humano. E até os gigantes da fé passaram por isso. Em Números 11, Moisés chegou ao limite. Depois de lidar com rebeldia, reclamações e peso emocional do povo, ele disse ao Senhor: eu não posso levar sozinho todo este povo. Esse peso é pesado demais para mim. Moisés não estava fora do propósito, ele estava esgotado. Elias, em 1 Reis 19, também pediu para morrer. Não porque Deus o tinha abandonado, mas porque a pressão o tinha drenado ao ponto da exaustão. E ainda assim, era o mesmo Elias que dias antes havia confrontado os profetas de Baal com ousadia sobrenatural. Então por que a exaustão chega? Porque promessas exigem processos, e processos exigem resistência. E ninguém aguenta resistir sempre. Há dias em que a fé aperta, a alma pesa e o coração parece não conseguir continuar acreditando. Mas isso não significa que você errou o caminho. Significa apenas que você não é um robô espiritual. Você é humano. E Deus sabia disso quando te escolheu. O grande problema é que quando estamos cansados, nossa percepção se distorce. O que antes era claro se torna confuso. O que antes era certeza se torna dúvida. O que antes era paixão se torna peso. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que um coração cansado escuta mais facilmente mentiras como: você não nasceu para isso, Deus não vai fazer, você não tem estrutura, nada vai mudar. Mas o que parece desistência, muitas vezes, é só um pedido desesperado por descanso. Isaías 40, 29, 31 nos lembra:
Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Deus não ignora o cansaço dos seus filhos. Ele não exige que você continue forte o tempo todo. Ele promete renovar. Isso significa que Ele espera que em determinados momentos você realmente se desgaste, porque a renovação só é possível para quem admite que está fraco. A exaustão também revela um ponto importante. Talvez você esteja carregando coisas que Deus nunca pediu para você carregar. Moisés estava sobrecarregado porque estava tentando lidar com tudo sozinho. Elias estava destruído porque acreditava ser o único profeta fiel. A exaustão pode ser um sinal não de que você está fora do propósito, mas de que está no propósito sozinho, e isso não foi o que Deus planejou. A vontade de desistir também aparece quando lutamos contra o tempo de Deus, quando tentamos fazer com nossas próprias mãos aquilo que só o céu pode liberar. Quanto mais você tenta acelerar o processo, mais cansado fica. Quanto mais tenta controlar a promessa, mais ela escapa pelos dedos. E essa guerra interior te deixa emocionalmente drenado. Não porque Deus não vai fazer, mas porque você está tentando fazer no lugar dele. Mas há algo poderoso em perceber que a desistência que você sente não vem de incredulidade, mas de desgaste. Porque, uma vez que você entende isso, você não abandona o chamado. Você busca descanso nele. Jesus disse em Mateus 11:28, "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Note, ele não diz, "Eu os substituirei." Ele diz, "Eu os aliviarei." O descanso não tira você do propósito. Ele te restaura para permanecer nele. Talvez hoje você esteja no limite, pensando em desistir do casamento, da chamada, do ministério, da empresa, da promessa, de um sonho que carregou por anos. Mas antes de tomar qualquer decisão movida pela exaustão, o Espírito Santo te diz, pare, respire. Não é hora de desistir, é hora de ser renovado. Você não está sendo chamado a abandonar a missão, está sendo chamado a recuperar o fôlego. E quando você parar de lutar com suas forças e deixar Deus te renovar, vai perceber algo precioso. O propósito nunca desapareceu, foi apenas a sua força que se desgastou. Quando Deus restaura sua alma, a visão volta, a fé se reacende e aquilo que parecia impossível volta a fazer sentido. Por isso, não tome decisões cansado. Não abandone o que Deus te deu, porque você está sem força. O céu está pronto para te renovar. E quando você se levantar outra vez, renovado, descansado, realinhado, verá que o propósito continua intacto, esperando apenas que você tenha força para continuar nele. Quando o Espírito está pronto, mas a promessa ainda não. Existe um tipo de luta que quase ninguém fala. A guerra silenciosa de quem já amadureceu por dentro, mas ainda não vê nada mudando por fora. É uma sensação estranha. Você sabe que cresceu, sabe que mudou, sabe que está mais forte, mais consciente, mais íntimo de Deus. Sabe que não é mais a mesma pessoa de antes. Mas ao olhar ao redor, tudo parece congelado no tempo. As portas continuam fechadas. As oportunidades não surgem. O cenário não avança. E a pergunta aparece: se eu já estou pronto, por que a promessa ainda não aconteceu? A primeira verdade que precisa ser compreendida é esta: há uma diferença profunda entre estar pronto espiritualmente e estar no tempo certo da promessa. Você pode estar preparado, mas isso não significa que tudo ao redor já está alinhado. Deus não prepara apenas você, Ele prepara circunstâncias, pessoas, atmosferas, conexões, ambientes. Ele ajusta o invisível antes de manifestar o visível. Foi assim com José. Aos 17 anos, ele recebeu sonhos grandiosos que apontavam para sua liderança futura. O coração dele começou a ser trabalhado por Deus muito cedo. Ele amadureceu na dor, na rejeição, na traição e no abandono. Mas foram 13 anos até ver o início do cumprimento. Ele não estava fora do propósito. Ele estava sendo posicionado, e o Egito ainda não estava pronto para recebê-lo. A promessa não depende apenas de você.
Ela depende do tempo de Deus. E o tempo de Deus não é apenas sobre a sua vida, é sobre tudo o que Ele vai transformar por intermédio da sua vida. Você pode estar pronto para liderar, mas talvez as pessoas que você vai liderar ainda não estejam preparadas para te ouvir. Você pode estar pronto para amar, mas talvez a pessoa certa ainda esteja sendo tratada para te amar de volta da forma correta. Você pode estar pronto para uma oportunidade, mas talvez aquele ambiente ainda esteja imaturo para reconhecer o valor que Deus colocou dentro de você. Há momentos em que o espírito está pronto, mas a promessa ainda não amadureceu. É por isso que Jesus disse em João 16:12: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora." Não era falta de capacidade espiritual, era falta de estrutura emocional e circunstancial. Deus não entrega uma palavra que você não pode sustentar, nem libera uma promessa que o ambiente não pode receber. Um dos maiores erros de quem amadurece espiritualmente é acreditar que tudo precisa acontecer imediatamente. Mas maturidade não acelera o tempo, te prepara para suportá-lo. A impaciência faz você pensar: eu já cresci, já aprendi, já sofri o suficiente. Agora Deus precisa agir. Mas Deus não age por pressão, Ele age por propósito. E propósito não se cumpre quando você quer, se cumpre quando o céu decide. Quando Davi estava pronto por dentro para ser rei, ele ainda precisou esperar. Saul ainda estava no trono. Israel ainda estava preso ao governo anterior. O povo ainda não tinha sido alinhado ao novo. Davi tinha coração, mas não tinha cenário. E Deus nunca coloca alguém no lugar certo antes do cenário estar preparado para recebê-lo. Se você olhar com honestidade para sua história, perceberá que Deus sempre trabalhou assim. Ele te amadureceu antes de te mover. Ele te quebrou antes de te levantar. Ele te moldou antes de te expor. Porque o processo interno sempre antecede a manifestação externa. Não existe promessa que se cumpra do lado de fora que antes não tenha sido construída do lado de dentro. Por isso, quando você se sente pronto, mas nada acontece, não pense que Deus está te retardando. Pense que Ele está sincronizando as coisas. O céu não atrasa, Ele orquestra. Deus não perdeu o controle. Ele está alinhando o que você não vê. A espera nesse estágio é mais difícil, porque não é o tempo de crescimento que te incomoda. É o tempo de contenção. Você já cresceu, você já mudou, você já se arrependeu, já se consagrou, já avançou. Mas Deus ainda diz: espere. E esse espere é o maior teste de maturidade que existe. Não é teste de capacidade, é teste de confiança. A promessa tem o tempo dela. E quando ela chega, não pede permissão, não espera circunstâncias. Ela empurra portas, transforma ambientes, conecta pessoas e muda histórias em questão de minutos. O que você levou anos para amadurecer por dentro, Deus manifesta de um dia para o outro por fora. Por isso, não desista. Não interprete o silêncio como rejeição. Não confunda contenção com punição. Você não está sendo impedido, está sendo alinhado. O céu está preparando tudo, e quando todas as peças estiverem no lugar, você vai entender que Deus não te segurou porque você não estava pronto. Ele te segurou porque o mundo ainda não estava preparado para aquilo que Ele colocou dentro de você. Não é uma luta contra o diabo, é contra o relógio. Muitas vezes, quando algo não acontece na nossa vida, a primeira interpretação é espiritual. O inimigo está se levantando, tem algo me bloqueando. O mal não quer que eu avance. E sim, guerras espirituais existem. A Bíblia é clara. A nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. Mas há situações em que o problema não é um ataque do diabo, é uma guerra contra o relógio. É você tentando viver agora o que Deus só liberou para depois. Essa luta é sutil. Você ora, jejua, clama, busca direção. Mas ao invés de Deus abrir o caminho, Ele te pede paciência. E nesse momento a alma começa a interpretar a espera como oposição. Só que a oposição, muitas vezes, não está no mundo espiritual, está no calendário divino. Há tempos determinados para tudo. E lutar fora desse tempo produz desgaste que você confunde com batalha espiritual.
É como tentar colher antes de plantar, ou como abrir o casulo antes da borboleta estar pronta. Você até consegue forçar o processo, mas destrói o resultado. Deus não opera no ritmo da urgência humana. Ele opera no ritmo da maturidade, da preparação e do propósito. Por isso, antes de assumir que está sendo atacado, você precisa discernir se não está apenas adiantado. Observe José. Ele teve sonhos grandiosos que vinham diretamente de Deus. Mas se aqueles sonhos tivessem se cumprido no dia seguinte, José não teria estrutura emocional, espiritual ou relacional para carregar aquilo. A prisão, a rejeição e os anos como escravo não foram ataques do diabo, foram alinhamentos do tempo. O relógio de Deus estava preparando o Egito e preparando José ao mesmo tempo. Uma promessa não se cumpre isoladamente, ela se cumpre no tempo em que todas as partes estão prontas. Quando você está lutando contra o relógio, a sensação é de desgaste constante. Nada parece fluir, nada se encaixa, portas se fecham, oportunidades evaporam, conexões não avançam. Você se sente travado, mas essa trava pode ser, na verdade, a proteção divina impedindo você de entrar em uma fase antes do tempo. Quando é o inimigo que bloqueia, há opressão. Quando é Deus que segura, há preservação, mesmo que você não perceba no momento. Eclesiastes 3:1 afirma: tudo tem o seu tempo determinado. Isso inclui a cura, o avanço, a resposta, a promoção, o milagre, a mudança. A luta não é apenas para conquistar, mas para permanecer no tempo certo. E permanecer requer sensibilidade espiritual, porque a alma quer correr, mas o espírito te diz: espera. Muitas pessoas, ao viverem esse conflito, entram em ativismo espiritual. Fazem campanhas, vigílias, desafios, orações incessantes, não por direção de Deus, mas por desespero interno. Tentam quebrar algo que não é uma barreira espiritual, mas uma marcação divina. E é aí que o cansaço chega, porque ninguém vence o tempo com força humana. Quando Deus diz, ainda não, qualquer tentativa de agora vira desperdício de energia. Lembre de Davi. Ele foi ungido rei enquanto Saul ainda estava sentando no trono. Ele tinha a promessa, tinha a unção, tinha o reconhecimento de Deus, mas não tinha o tempo. Se Davi tivesse tentado tomar o trono à força, seria rebelião. Mas ele entendeu, promessa não substitui tempo. Você pode ter sido escolhido, preparado e chamado, mas, até que Deus mova o relógio, o cenário permanece igual. A luta contra o relógio gera frustrações que podem adoecer a alma, porque você começa a interpretar o não movimento como abandono, atraso ou injustiça. Mas o céu não atrasa. Deus nunca perde tempo. Ele usa o tempo. Ele molda pelo tempo. Ele faz o tempo trabalhar a seu favor. Um dos maiores sinais de que a luta é contra o relógio e não contra o inimigo é o tipo de silêncio que você sente. O silêncio da guerra espiritual é pesado, opressivo, confuso. Mas o silêncio do tempo de Deus é diferente. Ele é doloroso, sim, mas é limpo. É claro, é estável. Parece vazio, mas dentro dele há uma paz que você não explica. Outra evidência é o tipo de desgaste. O ataque do inimigo tenta destruir sua fé, mas a luta contra o relógio testa sua paciência. Um tenta matar sua esperança, o outro tenta amadurecê-la. Saber diferenciar isso é essencial para não gastar força lutando batalhas que Deus nunca te chamou para lutar. Quando você entende que o tempo pertence a Deus, a ansiedade diminui e a fé amadurece. Você aprende a não correr para fazer acontecer, porque entende que a promessa não depende da sua pressa, mas da fidelidade de Deus. Você passa a orar, não dizendo Senhor, faça agora, mas dizendo Senhor, faça no tempo certo. E quando esse tempo chegar, porque vai chegar, você verá que nada atrasou. Tudo estava sendo preparado. Deus estava alinhando peças que você nem sabia que existiam. Ele estava te preparando pessoas, preparando ambientes. Tudo estava se movendo enquanto você achava que nada estava acontecendo. Por isso,
Antes de assumir que está em uma guerra espiritual, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, estou lutando contra o inimigo ou contra o relógio? Porque, se for o tempo, a luta não vai adiantar. Mas a rendição vai te posicionar no ritmo exato do céu. O silêncio que redefine sua aliança com Deus. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é estratégia. Um silêncio que não te abandona, mas te reposiciona. Um silêncio que não é punição, mas convite. Esse é o silêncio de Deus. E poucos momentos na jornada espiritual são tão desconcertantes quanto esse. Porque, quando Deus se cala, a alma se desespera, a fé treme, o coração questiona. Mas é justamente nesse aparente vazio que a aliança entre você e Ele é redefinida. O silêncio de Deus revela o que o barulho da resposta nunca mostra. Ele expõe nossas intenções, nossas motivações, nossas dependências, nossos medos. Ele mostra se buscamos a Deus por quem Ele é ou apenas por aquilo que Ele faz. É fácil ter fé quando a direção é clara, quando o céu responde rápido, quando as portas se movem no tempo que desejamos. Mas é no silêncio que Deus observa a profundidade da sua entrega. Os salmos estão repletos de clamores que nasceram desse lugar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, perguntou inúmeras vezes: Até quando, Senhor, te esconderás de mim? Salmos 13:1. O silêncio dói, mas ao mesmo tempo revela que existe uma relação tão íntima que o coração não aceita ficar longe da presença de Deus, mesmo quando não sente nada. A verdade é que Deus usa o silêncio para separar quem tem relacionamento de quem tem interesse, quem é filho de quem é cliente, quem o ama de quem o usa. No silêncio, a fé deixa de ser conveniência e se torna convicção. O silêncio purifica. Ele desintoxica a alma de expectativas imaturas. Ele confronta idolatrias. Ele revela se você está buscando a vontade de Deus ou apenas pedindo que Ele abençoe a sua. Foi assim com Abraão. Deus lhe fez uma promessa grandiosa: um filho. Porém, depois dessa promessa, houve anos de silêncio. Abraão precisou aprender a confiar sem ver, caminhar sem entender, permanecer sem ouvir. E quando o silêncio cessou, Deus não apenas falou, Ele firmou aliança. O silêncio preparou Abraão para um nível de relacionamento que a resposta imediata jamais teria produzido. Da mesma forma, o silêncio de Deus revela a condição do seu coração. Se o silêncio te faz parar de orar, talvez o que sustentava sua devoção não era amor, mas necessidade. Se o silêncio te dá raiva, talvez você esteja mais apegado ao controle do que imagina. Se o silêncio te desespera, talvez seu coração ainda não aprendeu a descansar na soberania de Deus. Mas se o silêncio te faz dobrar os joelhos, te leva à rendição, te traz humildade e te faz dizer: mesmo sem resposta, tu ainda és Deus. Então a aliança está sendo fortalecida. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Deus não manda esperar qualquer silêncio, mas o silêncio dele, porque esse silêncio é vivo. Ele trabalha, ele transforma, ele prepara, ele reposiciona. O silêncio de Deus não é estático, é cirúrgico. Ele corta orgulho, cura feridas, constrói fé. Outro exemplo marcante é o de Jesus no barco durante a tempestade. Os discípulos estavam desesperados, mas Jesus dormia. Não havia palavra, não havia instrução, não havia milagre acontecendo ainda. Só silêncio. E foi nesse silêncio que o coração dos discípulos foi exposto. Eles ainda não confiavam na presença, apenas nas ações. Jesus se levantou, acalmou o vento e depois perguntou: por que vocês ainda têm tão pouca fé? A tempestade não foi enviada para destruí-los, mas para redefinir a relação deles com o Mestre. A presença devia ser suficiente, mesmo quando ele estivesse em silêncio. O silêncio também prepara a alma para ouvir de forma mais profunda quando Deus finalmente falar. É como se ele ajustasse nossos ouvidos espirituais. Quando o barulho interno cessa, um simples sussurro do Espírito se torna revelação. A ausência de respostas amplia o valor da voz.
A falta de direção aumenta a sensibilidade. E quando Deus fala após o silêncio, suas palavras se tornam âncora. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de silêncio. Um tempo em que Deus parece distante, onde nada muda, onde as respostas não vêm. Mas, na verdade, Ele está mais perto do que nunca. O silêncio de Deus não é distância, é intensidade. Ele está trabalhando nas camadas que você não enxerga, organizando o que você não sabe, ajustando o que você nunca imaginaria. E quando tudo estiver pronto, dentro e fora, Ele vai falar. E a palavra será tão clara que dissipará toda dúvida. Por isso, em vez de interpretar o silêncio como abandono, veja-o como um chamado para ir mais fundo, para confiar além do que sente, para permanecer mesmo sem entender. Porque o silêncio não é o fim da comunicação, é o início de uma nova profundidade. É o momento em que sua aliança com Deus deixa de depender de circunstâncias e passa a depender de quem Ele é. E quando esse silêncio terminar, porque vai terminar, você perceberá que não saiu dele o mesmo. Você sairá mais maduro, mais firme, mais sensível, mais íntimo. A promessa será a mesma, mas você será diferente. E é exatamente isso que Deus queria produzir. Quando o tempo de Deus chega, a promessa corre atrás de você. Há um momento na jornada espiritual em que tudo aquilo que parecia distante, de repente se aproxima. É como se a vida inteira você tivesse caminhado em direção a uma promessa, mas então percebe que, no tempo certo, a promessa é que começa a correr em direção a você. Esse é o mistério glorioso do tempo de Deus. Ele não apenas cumpre o que prometeu, Ele reorganiza circunstâncias, acelera processos, conecta pessoas, abre portas e transforma ambientes para que aquilo que era impossível se torne inevitável. Durante meses, anos, talvez décadas, você sente que está sempre a alguns passos de algo que não chega. Você se consagra, se prepara, amadurece, passa pelo fogo da prova e pelo silêncio da espera. E então, sem aviso humano, sem lógica aparente, sem esforço exagerado, algo começa a mudar. O que antes resistia, agora se abre. O que antes travava, agora flui. O que era lágrima, vira testemunho. Porque quando o tempo de Deus chega, não existe força humana ou espiritual capaz de impedir. A palavra deixa isso claro em Abacuque 2:3. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Observe o paradoxo. Se tardar, espera-o, não tardará. Aos olhos humanos, parece demorado. Aos olhos de Deus está exatamente no relógio. Quando o tempo determinado chega, aquilo que parecia lento se torna repentinamente acelerado. José viveu isso de forma radical. Um dia, ele estava esquecido na prisão. No outro, estava sendo chamado ao palácio para interpretar o sonho de Faraó. Ele não pediu, não forçou, não se candidatou. O tempo chegou. E quando chegou, José não apenas foi lembrado, ele foi promovido a governador do Egito em poucas horas. A promessa correu até ele. Fidelidade no processo se transforma em aceleração no propósito. Você não precisa manipular portas quando é Deus quem abre. Não precisa se exibir para ser notado quando é Deus quem te destaca. Não precisa se justificar quando é Deus quem te defende. Quando o tempo de Deus chega, Ele mesmo cria uma atmosfera que favorece o cumprimento. É como se o céu reorganizasse o mundo natural para que tudo convergisse a seu favor. Conexões surgem. Pessoas falam seu nome onde você nunca pisou. Oportunidades aparecem sem aviso. Portas se escancaram sem esforço humano. A promessa correr em sua direção não significa ausência de processo, significa que o processo terminou. Significa que o deserto cumpriu seu papel, que o silêncio moldou sua fé, que a espera purificou sua motivação. Significa que você não está mais lutando para entrar. Agora, o céu está empurrando você para dentro do que já foi preparado. O Salmo 23:6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. O verbo seguirão
É, na verdade, perseguirão. É a ideia de algo vindo atrás de você, te alcançando. É assim com o tempo de Deus. Você não precisa correr desesperado atrás do que foi prometido. Quando a estação certa chega, a promessa te persegue até que se cumpra. O favor te localiza, a oportunidade te encontra, a porta te reconhece. Outro exemplo é o de Ruth. Quando ela escolheu seguir Noemi e permanecer fiel, não havia segurança, não havia futuro claro, não havia promessa aparente. Mas no tempo certo Boaz a viu, não porque ela se promoveu, mas porque Deus a destacou. No tempo certo campos foram abertos, honra foi dada, redenção foi liberada. A promessa correu até ela porque sua fidelidade antecipou o tempo do favor. É preciso entender que Deus não trabalha com atrasos. Ele trabalha com sincronização. O céu não se move por ansiedade, nem por desespero, nem por pressão. Ele se move por propósito. E quando todos os elementos estão alinhados, o seu coração, o ambiente, as pessoas envolvidas, o cenário espiritual, então Deus libera. E quando Ele libera, ninguém segura. O tempo de Deus também traz algo que o tempo humano jamais poderia produzir: paz. Quando a promessa se cumpre no tempo certo, não dói, não pesa, não exige sacrifícios destrutivos. A bênção enriquece, mas não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Você sente que entrou no lugar exato, que a promessa não chegou cedo demais para te esmagar, nem tarde demais para te frustrar. Ela chegou perfeita. E aqui está o segredo. O que está vindo não é algo pelo qual você precisará correr. É algo que virá correndo até você. Não tente acelerar Deus. Não tente fabricar resultados. Não tente produzir com suas mãos aquilo que só o Espírito pode manifestar. O tempo dele é melhor. O tempo dele é seguro. O tempo dele é perfeito. E quando ele disser agora, prepare-se, porque o que vai chegar será maior do que você pediu, imaginou ou sonhou. Por isso, guarde isso no coração. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado. O tempo de Deus não te abandona, não te esquece, não te rejeita. O tempo de Deus te prepara. E quando a estação virar, e ela vai virar, você verá que tudo aquilo que um dia correu de você, agora correrá na sua direção. Amém.